Capítulo 32. A palavra que veio a haver para Jeremias da parte de Jeová no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 18º ano de Nabucodonosor. E naquele tempo, as forças militares do rei de Babilônia sitiavam Jerusalém. E quanto a Jeremias, o profeta, viera a estar sob restrição no pátio da guarda, que há na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, restringira-o, dizendo: Por que é que profetizas, dizendo: Assim disse Jeová, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele certamente a capturará. E o próprio Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, pois sem falta será entregue na mão do rei de Babilônia, e sua boca falará realmente com a boca deste, e seus próprios olhos verão até mesmo os olhos deste. E ele levará Zedequias à Babilônia, e lá continuará até que eu volte a minha atenção para ele. É a pronunciação de Jeová. Embora continueis a guerrear contra os caldeus, não sereis bem-sucedidos. E Jeremias passou a dizer: Veio a ver para mim a palavra de Jeová, dizendo: Eis que está chegando a ti Anamel, filho de Salum, teu tio paterno, dizendo: Compra para ti meu campo que está em Anatote, porque a ti pertence o direito de resgate para o comprar. Com o tempo chegou a mim Anamel, filho de meu tio paterno, segundo a palavra de Jeová, ao pátio da guarda, e passou a dizer-me: Por favor, compra meu campo que está em Anatote, que está na terra de Benjamim, porque é teu o direito da posse hereditária, e é teu o poder de resgate. Compra-o para ti. Então fiquei sabendo que fora a palavra de Jeová. De modo que passei a comprar de Anamel, filho de meu tio paterno, o campo que estava em Anatote. E comecei a pesar-lhe o dinheiro, 7 siclos e 10 moedas de prata. Escrevi então numa escritura e a pus o selo, e tomei testemunhas ao pesar o dinheiro na balança. Depois tomei a escritura de compra, a que estava selada segundo o mandamento e os regulamentos, e a deixada aberta. E então entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, perante os olhos de Anamel, filho de meu tio paterno, e perante os olhos das testemunhas, os que escreveram na escritura de compra, perante os olhos de todos os judeus sentados no pátio da guarda. Dei então ordens a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos, Deus de Israel: Tomando estas escrituras, esta escritura de compra, sim, a selada, e a outra deixada aberta, tens de pô-las então num vaso de barro, a fim de que durem por muitos dias. Pois assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, e campos, e vinhedos nesta terra. E comecei a orar a Jeová, depois de ter dado a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, dizendo: Ai, soberano Senhor Jeová, eis que tu mesmo fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. O assunto inteiro não é maravilhoso demais para ti, aquele que usa de benevolência para com milhares, e retribui o erro dos pais ao seio dos seus filhos após eles, o verdadeiro Deus, o grande, o poderoso, cujo nome é Jeová dos exércitos, grande em conselho e abundante em atos, tu, cujos olhos estão abertos para com todos os caminhos dos filhos dos homens, a fim de dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Tu que puseste sinais e milagres na terra do Egito, até o dia de hoje, e em Israel, e entre homens, a fim de fazeres um nome para ti mesmo, assim como no dia de hoje. E passaste a tirar teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com milagres, e com mão forte e com braço estendido, e com coisa muito espantosa. Com o tempo deste-lhes esta terra, de que juraste aos seus antepassados que lhes havias de dar, uma terra que mana leite e mel. E eles passaram a entrar e a tomar posse dela, mas não obedeceram à tua voz, e não andaram na tua lei. Todas as coisas que lhes mandaste fazer, eles não fizeram, de modo que fizeste que lhes sobreviesse toda esta calamidade.
Eis que vieram homens com aterros de sítio à cidade para capturá-la, e a própria cidade há de ser entregue na mão dos caldeus que lutam contra ela, por causa da espada, e da fome, e da pestilência. E aconteceu o que disseste, e eis que o estás vendo. No entanto, tu mesmo me disseste, ó soberano Senhor Jeová: compra para ti o campo com dinheiro, e toma testemunhas, embora a própria cidade tenha de ser entregue na mão dos caldeus. Então veio a haver para Jeremias a palavra de Jeová, dizendo: Eis-me aqui, Jeová, o Deus de toda a carne. Existe alguma coisa que seja maravilhosa demais para mim? Portanto, assim disse Jeová: Eis que entrego esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tem de capturar. E os caldeus que lutam contra esta cidade têm de entrar e atear fogo a esta cidade, e têm de queimá-la, bem como as casas sobre cujos terraços fizeram fumaça sacrificial a Baal e derramaram ofertas de bebida a outros deuses, com o fim de me ofenderem. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá mostraram ser meros malfeitores aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel me ofendem até mesmo com o trabalho das suas mãos, é a pronunciação de Jeová. Pois esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, mostrou ser nada mais do que causa para ira em mim e causa para furor em mim, a fim de removê-la de diante da minha face, em razão de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me ofender, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, e os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. E persistiram em virar as costas para mim e não a face. Embora se lhes ensinasse, levantando-se cedo e ensinando, mas não havia nenhum deles que escutasse para receber disciplina. E foram pôr suas coisas repugnantes na casa sobre a qual se invocou o meu próprio nome, a fim de a aviltar. Outros, sim, construíram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem seus filhos e suas filhas passar pelo fogo a Moloque, coisa que não lhes ordenei, nem me subiu ao coração fazer tal coisa detestável, com o fim de fazer Judá pecar. E agora, pois, assim disse Jeová, o Deus de Israel: com respeito a esta cidade que vós dizeis será certamente entregue na mão do rei de Babilônia pela espada, e pela fome, e pela pestilência. Eis que os reúno de todas as terras, as quais eu os terei dispersado na minha ira e no meu furor, e em grande indignação. E vou trazê-los de volta a este lugar, e fazê-los morar em segurança. E eles hão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu Deus. E vou dar-lhes um só coração e um só caminho, a fim de me temerem para sempre, para o bem deles e dos seus filhos após eles. E vou concluir com eles um pacto de duração indefinida, de que não recuarei de trás deles, para que eu lhes faça o bem, e porei no seu coração o temor de mim para não se desviarem de mim. E vou exultar sobre eles para fazer-lhes o bem, e vou plantá-los nesta terra em veracidade, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Pois assim disse Jeová: assim como fiz chegar sobre este povo toda esta grande calamidade, assim faço chegar sobre eles toda a bondade de que falo referente a eles. E certamente se comprarão campos nesta terra de que direis: é um baldio desolado, sem homem nem animal doméstico. Foi entregue na mão dos caldeus. Campos é que serão comprados com dinheiro pelas pessoas, e haverá o registro na Escritura, e a selagem, e a tomada de testemunhas na terra de Benjamim, e nos arredores de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades da terra baixa, e nas cidades do sul, porque trarei de volta seus cativos, é a pronunciação de Jeová.